Bom, previously nós vimos essa frase aqui ontem: saber usar minha cosmovisão cristã de forma a ajustar meu olhar à realidade para dar clareza, nitidez à revelação sobre o que fazer e como agir. Então, o que eu falei ontem, que é bom lembrar para vocês aqui? Primeiro, que foco é um lugar. Então, ajustar o foco é saber estar no lugar certo, onde Deus quer que você fique. E que a lente que faz ajustar esse foco é a nossa cosmovisão. E a cosmovisão é a maneira como nós enxergamos as coisas, a maneira como nós compreendemos o mundo, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso entorno. Temos uma cosmovisão cristã, o que significa que nós temos que saber entender, pensar e sentir com os olhos de Deus, com a maneira como Deus entende, com a maneira como Deus percebe. Isso é profundo, mais do que a gente pode falar aqui, mas se você não for educado na cosmovisão, você não vai ter uma cosmovisão cristã. Tem muito cristão que não tem uma cosmovisão cristã. Qualquer cristão que entende que Deus é poderoso, mas que usa esse poder para o seu benefício, não tem cosmovisão cristã. E tem muito cristão que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Então ele tem fé, ele crê no poder do gênio, mas acha que por alguma razão aquele gênio está a seu serviço. Portanto, ele vai fazer lá os seus desejos e ele vai obedecer às suas vontades. E isto é reforçado pela teoria da prosperidade, que prega que Deus é a maneira de você ficar rico. E o que eu falei ontem foi justamente o contrário, que ficar rico é a maneira de você cumprir a vontade de Deus. E que há outras maneiras de cumprir essa vontade. Para isso, você tem que enxergar com nitidez, com discernimento. E aí vem aquela sequência de palavras que eu falei de Efésios 5, aliás, de Efésios 1, que é só que comunhão na revelação. Eu não vou repetir aqui, né? Mas conhecimento, sabedoria, revelação. Você tem que saber, conhecimento textual das coisas. Você precisa conhecer, por exemplo, a Bíblia, né? Eu não vou falar de... Qualquer profissão aplica a mesma coisa, mas Bíblia, você tem que saber os versículos. Você tem que saber as histórias. Você tem que conhecer o que está escrito. Você tem que memorizar. Está aí o Cornélio, né? Memorizar a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração. Então você interiorizou aquilo com conhecimento. Gastou tempo. Eu li o Velho Testamento todinho no metrô. É a vantagem de uma cidade que tem metrô. Então, todo dia tinha que andar de metrô. Eu, para poder sentar, andava uma estação para trás, pegava o trem mais vazio, ia para frente, para ir para a escola, lia o Velho Testamento, que é um livro que textos de que a gente não costuma ler, porque além das histórias, tem também lá Números, Levíticos, Deuteronômio e outros livros que a gente não está acostumado a ver. Aquilo entrou no meu cérebro, eu tenho aquela memória. E assim como eu decorei coisas que eu não sei por que eu decorei, eu sei, por exemplo, todas as fases da meiose. Decorei. Né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, o que significa isso? Faço a mínima ideia. Mas o pessoal da botânica, o pessoal da genética, o pessoal de biológicas, está lá. Eu decorei isso um dia. Não esqueci mais. Mas não tem sabedoria. Tem só conhecimento. Não, mas você tem que ter a sabedoria a partir do conhecimento. Então, quando você decorou o versículo, decorou a palavra, entrou, aí você pode ter sabedoria. A sabedoria é a aplicação daquilo da maneira correta. A experiência traz isso. Só conhecimento e sabedoria não resolve o problema, porque você tem que ter revelação. E como eu disse, a revelação é o que Deus traz de uma situação que ninguém pode entender, só Ele pode mostrar. Então é um olhar aberto para a revelação de Deus. O que mais que eu falei aqui? Falei que o Espírito Santo é o penhor da herança. E que esse é um termo do mercado financeiro,
que Ele está guardando ali a sua riqueza. Você é herdeiro, você tem dinheiro que Deus vai te dar, você vai herdar todos os céus e a terra, toda a prata, todo o ouro, você é filho do rei. A gente gosta de declarar isso, mas a gente não tem acesso, porque nós somos menores de idade, somos ainda infantes, crianças que não entraram na posse da herança, e o Espírito Santo está lá olhando se você vai ou não vai receber. E Ele vai dar quando você perceber que você vai fazer algo de útil para Deus ali. Então Ele é o penhor da herança, e, como o texto de Efésios 1 fala, Ele espera que tenhamos iluminados o nosso entendimento para a compreensão da esperança da vocação que há em nós, na liberação das riquezas juntos aos santos. Então esse é o texto de Efésios. E eu queria salientar hoje aqui o iluminados, o entendimento. Porque você tem o entendimento, mas tem que ter luz. Então, há momentos em que você fala, Deus está aqui. Deus está nesse negócio. Deus apareceu. Então, acende uma luz. Iluminar o seu entendimento. Como fazer isso? Eu queria, no final, falar sobre esse assunto com vocês. Foi o que eu mudei para a mensagem de hoje à noite. Vimos também que o homem ajusta o foco para dar nitidez às coisas, alterando a realidade externa, que é aquela máquina fotográfica, né? Então, do lado de lá tem uma câmera fotográfica, tem uma lente. Hoje nem mais assim tanto, a maioria do pessoal está tudo com celular aí, mudou, né? Mas o mecanismo físico é esse. Para você dar foco, a lente vai e vem. Então você muda a distância focal, a lente é a mesma, e você consegue focar a imagem que está perto e que está longe. Você fica girando lá à frente, né? Até achar o foco. Ou o foco automático, ela faz sozinho o movimento. Né? Bzz, bzz, bzz. Então o homem foca alterando a realidade externa. Mas Deus foca alterando a lente. Então Ele muda o interno, para que você tenha foco nas coisas que acontecem. Essa é uma razão pela qual você não depende do mundo exterior. Eu não dependo de que alguma coisa externa aconteça para que eu me dê bem, porque internamente eu me ajusto. Eu não dependo que tenha um momento de crescimento e prosperidade, ou que não tenha uma crise, ou que não venha uma venda, ou que venha... Eu não dependo do exterior, eu dependo do interior. E é por essa razão que os textos que eu li ontem fazem sentido. Todas as coisas colaboram para o bem. Tudo fez formoso a seu tempo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós achamos que com isso, Deus vai estar conosco e vai mudar todo o nosso entorno para poder resolver o nosso problema. Mas na verdade Ele muda o nosso interior. E quando Ele nos transforma, nós somos capazes de enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer dificuldade. Esta mudança interior é a metanoia. Então você precisa entender como que o Espírito Santo age para te dar foco, alterar a percepção. Tem um texto bíblico famoso, que é a história de Eliseu com Geazi, quando ele estava lá com a Samaria cercada pelos sírios, e todo mundo desesperado, e o Eliseu tranquilo da vida. Aí o Geazi estava lá sem entender nada, e ele falou, maiores são os que estão conosco dos que estão com eles. Ele falou, não, continuo não entendendo, eu estou vendo aqui exército inimigo, cidade cercada, e o rei. Aí ele disse, Deus, abre os olhos dele. E aí ele enxergou o exército dos céus que estava cercando o exército da terra. Isso é 2 Reis 6, se você quiser olhar lá os versículos, né? O exército dos céus circundando o exército da terra é uma realidade espiritual, que só por revelação você conhece. Deus altera as circunstâncias, mas você não está vendo. Jacó estava no caminho, com uma situação terrível, porque ele obedeceu a mãe dele, ganhou uma bênção, e quando ele descobriu a bênção era que ele não tinha mais mãe nem pai, e que ele tinha que fugir do irmão.
Essa história minha mãe contava quando nós éramos crianças. Jacó se despediu da sua mamãe, deu um grande abraço nela, e foi andando pelo caminho, nunca mais viu a sua mãe. Aí todo mundo chorava. E foi dormir com uma escada, um travesseiro de pedra no meio do caminho. Eu não sei se você já dormiu à beira do caminho. Eu já, depois de alguns anos de experiência, comecei a fazer trekking, essas coisas. Foi andar no meio do mato, andar pelas estradas e dormir literalmente à beira da estrada. É uma experiência interessante. Eu acho que não tinha problema de vandalismo e roubos e assaltos lá naquela época, lá na Palestina. Mas os animais, as circunstâncias e um travesseiro de pedra que é duro mesmo, já experimentei. Então, você tem que escolher uma pedra legal, né? Mais chatinha, mais macia, mais chata mesmo. Agora, naquele momento que Jacó estava lá sonhando, ele teve o sonho da escada de Jacó. Acho que eu falei também uma vez aqui nesses encontros, né? Já vim 6 vezes, é difícil não repetir alguma coisa. Aquele momento, Jacó viu uma escada onde anjos subiam e anjos desciam. Deus estava lá em cima e está comunicando com ele. A palavra anjo quer dizer mensageiro. O que Jacó viu é que aquele lugar era a porta dos céus. Esse lugar é um lugar terrível. Deus está aqui e eu não sabia. Então ele teve a primeira experiência de um portal. Um portal é um lugar que conecta uma dimensão com a outra dimensão. Então hoje nós temos essa palavra muito comum por causa da internet. Então qualquer portal de internet te conecta com outra realidade. Do lado de cada tela está o seu quarto. Do lado de lá está o mundo todo que você acessa através do portal. E tem mensagens que vão e vêm, e os anjos fazem o upload e o download. Sobe e desce, trazendo recados e levando mensagens da sua dimensão para aquela dimensão. E Deus falou para Jacó: Jacó, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o teu Deus, vou fazer um pacto com você. Eu vou abençoar a sua semente, você vai ser próspero, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Jacó ouviu tudo aquilo e, como um bom judeu, falou: se o Senhor abençoar a minha viagem, e se eu for e voltar em segurança, e se tudo der certo, eu viro crente e dou o dízimo. É a dimensão lá dos empreendedores nas suas fases. Estou aqui porque essa é uma chance de ficar rico. Deus é um provedor que vai me abençoar, eu vou resolver meu problema. Mas, na verdade, Deus quer resolver o problema dele através de você. Então, esse é o momento em que você começa a entender qual que é o propósito maior de Deus na sua vida. Ajustar o foco para entender o que Deus quer de você. Bom, grosso modo, nós paramos aqui ontem. O que eu queria falar com vocês hoje? O que eu ia falar, que estava já marcado aqui, é, depois de tudo isso, sabendo todas essas coisas, o próximo passo é mão na massa, né? Essa ficou famosa quando eu vi, né? Foca no trabalho. Né? Foca no trabalho. Você tem que trabalhar. Eu falei ontem, mas não completei. A maioria das pessoas tem uma ocupação. Ocupação é aquilo que você é obrigado a trabalhar para ganhar um dinheiro. Ocupação é a mais-valia. Você dá a sua força de trabalho e recebe o capital. Você é explorado por um chefe que não tem nenhum interesse em te fazer crescer. Pelo contrário, quanto menos você ganhar e mais trabalhar, melhor para a empresa. E você é o contrário. Então, para equilibrar essa briga de classes, existe um sindicato que vai te defender e leis trabalhistas que vão te proteger para que os seus direitos não sejam vilipendiados pela força econômica do capital. E realmente, se há uma relação não cristã, quem tem força esmaga o fraco e o fraco tem que se defender. Isso é um fato histórico. Agora, o trabalho como Deus concebe não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Se você tem uma ocupação, o seu dia da felicidade é sexta-feira, na happy hour, o seu dia da tristeza são
o momento do Fantástico. E você vai ganhar aquele dinheirinho suado para fazer o que você gosta. Agora, se você não tem uma ocupação, o que você pode ter, que é um pouquinho melhor, é uma profissão. Isso significa que você fez um teste vocacional, fizeram algumas perguntas do que você gosta e do que você não gosta, e sai lá um resultado de que profissão você faria. E de alguma maneira você escolheu a sua profissão. Porque a primeira grande escolha de uma pessoa na vida é a faculdade que vai fazer ou onde ele vai trabalhar. Antes disso, você não escolhe nada. Você é obrigado aí ao ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Ninguém te permite escolher. Mas faculdade você vai escolher. Alguma coisa que você tem aptidão. Então faz o teste vocacional. Gosta de escrever, vai ser jornalista. Gosta de fazer conta, vai ser engenheiro. Né? Gosta de decorar as fases da meiose, vai ser biólogo. Não gosta de fazer nada, vai ser... Não vou falar. É a vocação. Qual que é o problema disso? Quando você se compromete com uma área, estuda aquilo, fica bom naquilo. Vamos pegar o exemplo do professor, que a gente tem um grande relacionamento hoje com professores pelo Instituto aqui. O professor, ele não escolheu ser professor porque ele quer ficar rico. Você deve concordar comigo, né? Ninguém fala, eu quero ganhar dinheiro, vou ser professor. Pode ser que ele escolheu professor, fazer uma faculdade de educação, porque não tinha pedagogia, porque ele não tinha mais nada que conseguiu. Eu tentei medicina, não deu, sobrou pedagogia. Aí é um frustrado. Mas tem muitos, que são aqueles professores que gostam de ensinar, cujo prazer é ver alguém que não sabia nada, saber. O momento que acende aquela luz e o aluno fala, entendi. Há um prazer nisso, há uma realização em você transmitir um conhecimento e aquele conhecimento ser aplicado e transformar uma vida. E essa realização é a realização profissional. Então você exerce a sua profissão, vê o resultado e fala, valeu a pena. Então você não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro é importante, é bom, mas existe uma realização que traz uma felicidade. Estou fazendo algo que eu gosto. Eu tenho prazer em acordar segunda-feira e falar, vou trabalhar, vou produzir, vou impactar o meu ambiente, mudar o meu entorno. Realização profissional. Se você é um profissional, você está um pouquinho melhor que o cara que tem uma ocupação. E aos olhos do mundo acaba aí. Só que tem um terceiro estágio, que eu aprendi mais tarde, porque eu fiz meu teste profissional, e deu engenharia, eu com 9 anos achei que ia ser engenheiro civil, e eu fui nessa persuasão, até os 17 que eu entrei em engenharia civil, no segundo ano colegial, no terceiro colegial voltei a entrar de novo em engenharia civil, e comecei a fazer engenharia, aí na primeira faculdade entrei em física, que eu estava gostando também, mas sem abandonar a engenharia. Engenharia. Quando eu fui fazer o meu estágio, engenharia, era uma crise da engenharia, da década de 80. E eu estava em mecânica dos solos. Então, adorei. Primeira vez que eu andei numa estrada, rolar talude, fui lá na estrada de ferro Santos, São Paulo, a antiga, né? Ver aquela obra dos ingleses, como eles construíram, a cremalheira. Eu gosto. Até hoje eu gosto. Também decorei um monte de coisa que eu nunca mais usei. Método Cross. Agora, quando eu estava no meio dessa história, na crise da engenharia, um amigo meu que fazia administração de empresas, trabalhava num banco, foi promovido e sobrou a vaga de estagiário dele. E eu fiz engenharia na Escola Politécnica em São Paulo, e a Poli tinha muito engenheiro que trabalhava no mercado financeiro. Então, os engenheiros estavam naquele banco lá, um banco internacional. E aí ele falou, Paulo, você não quer fazer um estágio aqui? Eu falei, jamais. Quero ser engenheiro. E aí, mas faça. Eu falei, não vou. Para mim, trabalhar em banco era bater carimbo, contar dinheiro, ser caixa. Bradesco. Não vou. Dei um não para ele. Passou acho que um mês. Eu encontrei com ele na rua, em São Paulo, num lugar que ele não morava, nem eu, negócio um pouco comum. E falou, Paulo, eu falei de você lá, os caras são politécnicos, gostaram da ideia, você não quer ir lá?
já fiz a tua fama. E naquele momento eu estava tendo uma grande crise lá na empresa, eu trabalhava na Temag, que era uma grande projetista, que nem a Promon era a maior, a Temag era a segunda maior. É um consórcio de professores da Poli para fazer projetos de engenharia. O M da Temag era o Milton Vargas, que era o papa da mecânica dos solos. Eu estava lá bem. E aí então eu falei, bom, sabe uma coisa, eu vou perguntar para o meu chefe o que ele acha dessa história. Vou perguntar para o meu chefe. Então, fiz uma oração. Deus, o Senhor tem um propósito com isso, se o Senhor está falando e eu não estou ouvindo, eu vou perguntar para o meu chefe que ele fale e eu vou ouvir o que ele vai falar. Cheguei segunda-feira, entrei na empresa, meu chefe me chamou. Paulo, vem aqui na minha sala. Entrei lá, ele falou, você está aqui já há 1 ano, estagiário, tem a crise, tem um problema aqui e tal, mas a nossa empresa resolveu criar uma nova empresa, que é um birô de informática, Intertech. Eu trabalhava com computadores, porque para modelar solos tinha muita computação, e eu conhecia os sistemas, a máquina, a linguagem, lá do IBM, a CMS, as coisas daquela época lá. Eu era bom naquele negócio de computação, aplicado em engenharia. Ele falou, então surgiu essa nova empresa, vamos montar, e você foi indicado, nós vamos te contratar. Então eu vim aqui para te oferecer um emprego. Eu falei, uau! Só que ele disse, agora, antes de aceitar, eu queria te dizer uma coisa. Não aceite. Eu estava quieto, continuei quieto, né? Não aceite. Não aceite. Porque isso não é engenharia, isso é computação. E estamos numa crise, todo mundo muito desanimado, mas sabe, tenta outras coisas, faça outros negócios. Acho que você não nasceu para isso, você nasceu para outra coisa. E começou a me convencer a não aceitar o emprego e a continuar estagiário. Eu agradeci o convite, agradeci o palpite e falei, vou trabalhar no banco. Fui trabalhar no banco, não sabia nada, como eu falei aqui, aprendi lá lendo o manual. No momento que depois eu entendi, era um momento muito especial, porque estava mudando o mercado, surgindo uma oportunidade, eu não tinha um chefe que sabia daquele tema, e eu cresci ali. Então, em pouco tempo, eu tornei diretor do banco. Então, eu pensei, bom, acho que o meu negócio é mercado financeiro. Gostei muito da matemática, descobri o que era realmente mercado financeiro, me dei bem, me dei muito bem, comecei a ganhar dinheiro, fiquei mais feliz ainda, e as coisas foram de vento em popa. Tornei diretor, depois mercado, Febraban, associações de classe, Banco Central, governo, Bolsa, fui convidado para ser o CFO da Bolsa. Nesse momento eu estava fazendo muito mais trabalho de advogado do que de matemática financeira ou de engenharia, que era o dia a dia lá de as empresas, os IPOs, as leis do novo mercado, as mudanças, a regulação, CVM, Banco Central. Era muito trabalho, mas eu já tinha descoberto uma coisa. A minha vocação não é aquilo que eu estudei, é aquilo que Deus chamou. Porque a palavra vocação, vocatio, quer dizer chamado. Então, depois de profissão, vem vocação. E você só vai saber a sua vocação se você receber um chamado. Agora, o chamado sempre é menos, diante da perspectiva humana, do que você pode escolher com a sua força. Por isso é chamado. Porque se Deus te chamar para ser bilionário, você vai falar, vou pensar. Não sei. Se eu dou uma ordem para o meu filho, eu sempre falo isso lá na igreja, né? Obedecer não é fazer, não é concordar. Obedecer é discordar, mas fazer aquilo que foi dito. Então, se eu falo para o meu filho, vá para a minha carteira, pega todo o dinheiro e gasta como você quiser, ele obedece. Agora, se eu falo, não vai sair e não vou te dar o dinheiro, aí ele vai obedecer se ele realmente se conformar em contrariar a sua vontade interna para fazer a minha vontade. O chamado de Deus é a vontade de Deus. E Ele te prepara para fazer uma coisa menor do que você quer, nas circunstâncias. Porque o diabo tem sempre uma oferta boa lá. E Deus está falando assim, eu estou fazendo uma coisa nova na terra. Eu estou colocando um rio no deserto, um caminho no ermo. Você pode sentir?
Então é onde não tem nada, é um novo, que você fala não tem sentido. E agora? Não é lógico, mas por isso que é obediência. E é vocação. Então a vocação é um chamado. A vocação não é o que você olha para dentro e fala que eu sou bom. A vocação é o que Deus fala, venha fazer isso. Óbvio que como Ele te criou, o que está dentro combina com o que está fora. Então você começa a descobrir que aquilo que Ele colocou aqui dentro de você tem a ver com aquilo que Ele vai chamar você para fazer. Mas essa é a grande descoberta. Qual a minha vocação? A esperança da vocação, que vai liberar a riqueza do Espírito. Esse é um grande, grande segredo. Então eu queria enfatizar isso aqui. Agora, e trabalhar, que é uma ética protestante, né? Estava falando hoje no almoço, época de eleição, é o assunto de amanhã até. Época de eleição, está todo mundo aí brigando, esse esquema esquerda-direita, essa luta mundo evangélico cristão contra cristão que eu digo cristão, né? Evangélicos e católicos contra a onda de pornografia, de degradação dos valores, dos direitos. Então todos esses assuntos estão incandescentes na sociedade. E a análise do povo evangélico, eu ouvi isso de um filósofo, né, que é o Luiz Felipe Pondé, que ele fala essas coisas, e do José Serra. Acabei me ficando mais próximo dele, mas no tempo que ele era prefeito, a gente estava numa conversa lá, e ele falou isso. O José Serra é católico, de origem, né? Mas conhece a igreja evangélica. Ele falou, uma coisa eu sempre digo para os bispos: os evangélicos fazem um serviço que ninguém faz. E o que a gente economiza como Estado com saúde pública por causa de uma igreja evangélica não está contabilizado. Porque na hora em que o fulaninho começa a frequentar a igreja, cria um ciclo social, cria um código de conduta, para de beber, para de fumar, para de ir para o bar, para de bater na mulher, a vida dele estabiliza. Ele começa a ser feliz dentro do ambiente familiar. O filho, a família começa a crescer. Quanto a gente economiza em hospital? Quanto a gente economiza em polícia? Quanto a gente economiza em repressão? Por quê? Porque ele está produzindo. E ainda por cima está trabalhando e ganhando dinheiro. Então, a igreja é um clube, no aspecto social da coisa, onde ele tem lá uma diversão de fim de semana. Ele tem o que fazer. Demanda menos sociedade. Então, o mundo evangélico, ele é um Estado dentro do Estado. E esse é o grande perigo, o medo da inteligência aí. De perceber que nós, como cristãos, temos uma maneira de ser nação muito melhor do que as outras. E quando isso floresce e ganha escala, muda o mundo. E nos lugares onde isso aconteceu, mudou. A pergunta é por que não muda no Brasil, com pelo menos 1/4 da população evangélica e 50% da população católica. Esse é o desafio para amanhã. Mas o que eu queria colocar para vocês hoje é que as coisas não acontecem porque nós temos algumas doenças, que eu chamei de doença da visão. Eu queria analisar com vocês aqui. Acho que é bem famoso quando faz analogia com a visão, né? Acho que eu para cá. Voltei naquele quadro lá. Oh, mãe. Mudou. Aqui temos a nossa lente, a cosmovisão cristã, que nos faz enxergar o mundo. Aqui está o mundo. Dá para ver aí? Então, o mundo impacta a nossa percepção. E, de acordo com a nossa cosmovisão, a gente foca, cria uma imagem que é revelada no cérebro. Se tudo for bom, se essa lente for boa, você enxerga o mundo como Deus quer que você enxergue, Ele ajusta você na sua cosmovisão para adaptar as circunstâncias externas, se é perto, se é longe, e faz com que a revelação continue nítida. Quais são as doenças? A primeira delas é miopia. O que é miopia? Miopia é quando esta imagem não se forma na retina, mas se forma antes. Fica aqui. Então a lente, ela converge mais do que deveria, a imagem se forma aqui,
e você então enxerga ruim o que está longe. Então o míope não consegue enxergar bem as coisas de longe, mas enxerga bem as coisas de perto. Ele tem uma visão do ponto próximo boa e do ponto distante ruim. Então você tem que colocar o óculos para dirigir, mas não precisa colocar o óculos para ler. Miopia. Como é que é essa miopia no sentido espiritual aqui, né? Deu para entender que é afetar a visão de longe, a visão de longo prazo, a visão do negócio. Se você é um empreendedor, você tem que ter uma visão do que está acontecendo lá longe. E se você não enxerga o que está longe, você não consegue fazer o seu negócio crescer. Tem 3 coisas importantes do que estão longe que você precisa enxergar. Primeiro é o panorama, né? O landscape. Então, o horizonte. Se você está olhando longe, você tem que entender o que está acontecendo à sua volta. Um empresário, um empreendedor, ele tem que enxergar onde estão os competidores. O que está acontecendo ao seu entorno. Quem está fazendo o quê? Quanto mais longo prazo for a sua jornada, mais isso é importante. Tem vezes que a gente não tem que olhar para o competidor, tem que olhar para dentro. Mas isso a gente fala mais tarde, né? Uma vez o Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York há um tempão, e tem o nome da empresa que ele criou, a Bloomberg. O Michael Bloomberg, ele era um cara de TI de uma grande corretora americana, a Salomon Brothers, famosa nos anos 70. E ele cresceu e foi despedido de uma maneira meio complicada lá. Aí ele teve a ideia, em 1970, de criar uma empresa de transmissão de dados e informação, criou os terminais Bloomberg. Tinha lá as cotações, os preços, aí começou a fazer as contas, e aí ele teve uma ideia, vou interconectar o mercado. Então, o cara terminal Bloomberg conversava com o outro. Então, você tinha lá um WhatsApp lá dentro, um chat. Ninguém tinha isso. Aí ele começou a colocar serviços. Então, na década de 80, num terminal Bloomberg, você podia chamar o almoço na sua mesa de operações lá em Nova York, e o cara do almoço servia. Você podia comprar flores. Você podia ver qual era a temperatura na estação de esqui. Você podia ver os horários de voo. Era a internet. Só que ele criou a internet para ele. Ficou milionário, depois ficou bilionário. Todo mundo tinha terminal Bloomberg, até hoje. É um grande serviço, grande concorrente da Reuters. Ficou bilionário. E ele veio abrir o escritório da Bloomberg no Brasil, naquela época. Eu sou amigo ainda, do que, na época, era o presidente da Reuters no Brasil. Então, eles eram grandes concorrentes, ele queria ir no negócio. Então, eu levei ele lá no coquetel de lançamento, lá no World Trade Center, e estava lá o Michael Bloomberg. Aí, o representante da Bloomberg no Brasil veio apresentar, queria apresentar aqui o Paulo, tal, nosso cliente, tal, blá, blá, blá. Aí eu falei, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você vê essa questão da concorrência? Como é que você vê Bloomberg versus Reuters? Que é uma empresa centenária inglesa, e a Bloomberg é uma americana novata na época. Eu fiz essa pergunta para ele, ele olhou para o Daniel, que era o presidente da Bloomberg Brasil, ele nem olhou para mim, ele olhou para o Daniel e falou assim, Daniel, eu já te falei uma coisa. Não olha para a concorrência. A nossa luta é uma corrida de 100 metros. Se você olhar para o lado, você perdeu tempo. Foca na linha de chegada e dá o seu máximo. Se você der o seu máximo, a concorrência vai ficar para trás. Achei interessante o que ele falou. Agora, tem um defeito aí. Numa corrida de 100 metros, isso é verdade. Então, se você vê lá o cara que está lá na zona de partida e sai, se ele gastar algum décimo de segundo para olhar o que está acontecendo do lado, ele perde aquele tempo de ir para frente. E numa corrida de 100 metros, você chega acelerando. Então, você tem que estar preocupado em dar o máximo de si para andar para frente. Só que uma empresa não é uma corrida de 100 metros. Uma empresa é uma corrida de fundo. E como é que é uma corrida de fundo? Você passa o tempo inteiro olhando a concorrência. Você passa o tempo inteiro dosando força. E o cara que vai ganhar, ele não sai desembestado em primeiro. Ele vai guardando. 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, maratona.
Tem aquele pelotão que fica atrás ali, ele vai lá só gastando energia, e tem um coelho que vai na frente puxando a fila. No final, o coelho cansa e sai, e o verdadeiro atleta principal toma assento. É o que acontece em ciclismo também, né? Você pega essas voltas da França, que passa famoso, é a mesma coisa. Na hora do sprint final, o neguinho vem de trás e... Então você tem um negócio, não tem uma corrida de 100 metros. Você tem uma maratona. Você tem que olhar a concorrência todo o tempo. E tem que saber se é hora de andar ou de ficar. Você não pode deixar o cara desgarrar, mas também não pode dar 100% de você, porque aí acaba o seu fôlego na metade, e aí ele passa tranquilo. Você tem que olhar em volta. Então a miopia, nesse caso, é você não entender, não conseguir enxergar ao longe o panorama. A segunda coisa da miopia é não pensar global. E essa é uma miopia muito brasileira. Não pensa global. Qual o seu mercado? Meu mercado é Santo Antônio de Pádua. Moro ali, é meu mercado. Será verdade isso? O brasileiro, como ele é muito insular, todo o tempo morando aqui, um país continental, a gente não precisa falar inglês, tem um volume de gente grande, é um país que tem o top 5 em 3 coisas, foi pelo menos, né? Ele é o maior país, top 5 em área, top 5 em população, top 5 era em PIB, em crescimento econômico. No dia em que o Brasil se tornou o 5º maior país do mundo, eu estava na Europa num seminário lá na Inglaterra. E eu tive esse prazer, essa felicidade de falar isso aí, porque nós passamos o Reino Unido, né? Então o Brasil ficou com a economia maior que a do Reino Unido, que era o 5º, nós tornamos o 5º. Suplantamos o Reino Unido. E aí, era uma reunião com o prefeito de Londres, ele estava lá contando as vantagens londrinas. Aí eu fiz uma pergunta lá, falei uma série de coisas, e no final eu disse, queria fazer um comentário. Vocês, ingleses, cantam no seu hino, Deus salve a rainha. Os americanos, na sua nota de dólar, está escrito lá, em Deus nós confiamos. Tem uma boa notícia para vocês. Deus é brasileiro. Passamos, né? Depois eles voltaram, já passaram a gente, nós estamos em 8º hoje, com essa crise toda que já aconteceu, né? Agora, quando eu encontro nessas viagens internacionais alguém da Índia, então, maior cuidado, porque o cara que se dá o cartão dele e fala, parece que ele é dono de uma multinacional. Ele tem escritórios no mundo inteiro. E você vai ver, são 3 pessoas trabalhando num lugar. Só que ele pensa global. O mercado dele é o mundo inteiro. Ele está enxergando o que ele pode fazer em qualquer lugar, de qualquer circunstância. É uma cabeça de pensar global. Tem indiano fazendo qualquer coisa em todo lugar aí, hindu, no mundo inteiro, em várias áreas. As fábricas de software estão tudo lá. Os call centers estão todos lá. Tem um monte de gente na Índia que treina a falar inglês como canadense, treina a falar inglês, como americano, porque quando o cara atende o telefone, ele fala como se fosse o gringo nativo. Eles têm negócios globais. E nós, brasileiros, pensamos muito local. E até um tempo atrás, isso era suficiente, mas a tecnologia nos interligou. Então, será que o seu negócio não tem uma solução fora, longe, ainda que pequeno? Você não precisa ser uma multinacional. Você continua pequeno, mas tem um relacionamento global. É miopia não enxergar o mercado onde ele está. E entender como é que eu faço o que eu estou fazendo, talvez com um fornecedor internacional, ou com um cliente internacional, ou com uma tecnologia internacional. O que está acontecendo ao redor do mundo que pode me fazer melhor? Se você não pensa assim, você sofre de miopia. E o terceiro ponto da miopia é que quando você não enxerga longe, você não reinventa o seu negócio. Ontem é igual a hoje, será igual a amanhã. Então você não tem o seu negócio sendo atualizado, e isso é tecnologia. E que nos dias de hoje é
totalmente mortal não se reinventar. Tem uma empresa americana que continua sucesso ao longo dos anos, tem outros que morreram e desapareceram, né? Os grandes nomes da empresa dos Estados Unidos, os grandes nomes que todo mundo queria trabalhar, né? Como a IBM, a GM, todas elas caíram, algumas desapareceram. Panam não existe mais, várias empresas ficaram na poeira. Xerox, Kodak, não se reinventaram. Eu conto a história da Kodak até porque ela foi uma empresa que surgiu, o Eastman, que era o cara que fez, o pai dele era dono de uma empresa de celas, chicotes, arreios e o que eu chamo de equinopeças, indústria de equinopeças. Quando o Henry Ford inventou o automóvel, teve um choque. Nova York todinha, que já tinha quase 1 milhão de habitantes, era movida a cavalo, tração animal. Você imagina a quantidade de material que precisava, arreios, celas, todo o equipamento aí, né? Charretes, e também limpeza pública, né? Eu lembrava dessas estatísticas, as toneladas de estrume e urina de cavalo que tinha que ser limpado todo dia. Mudou o modelo de negócio, veio o automóvel e o George Eastman falou, quebrou. Ele tinha um hobby de fazer fotografia, mas aquela fotografia antiga, de colocar nitrato de prata, botar lá aquele capuz lá, tirar foto com a chapa. Ele pensou, e se eu fizesse uma máquina que tirasse foto automático? Era um hobby, e as pessoas perguntavam, e quem vai querer tirar uma fotografia? Os japoneses poderiam responder essa pergunta, né? Que foi a mesma pergunta do dono, do presidente da Digital, uma grande empresa de computadores, a segunda maior depois da IBM, quando vieram com a ideia de um computador pessoal, o personal computer. E ele falou, mas quem vai querer ter um computador em casa? Olha a pergunta que o cara fez. Quem vai querer ter um computador em casa? Então ficou na poeira, porque a tecnologia acabou. Clássicos, né? Os suíços foram destruídos pelo relógio digital sem ponteiros, que eles descobriram. Mas que falaram, como pode ter um relógio sem ponteiro? Aí os japoneses falaram, dá sim. Quase quebraram a relojoaria suíça. E depois, agora vem recentemente a Apple. Acabou com a Nokia, que era a maior empresa de celulares. Por quê? Porque o Steve Jobs descobriu que as pessoas querem ter um celular para fazer tudo menos uma ligação telefônica. E agora toda a mídia converge para os smartphones, que é o futuro. Inovação. Você tem que estar sempre olhando a inovação. Eu tenho investido em algumas empresas, uma delas é uma empresa que faz propaganda estática em shoppings, os totens. Só que agora não é mais estático, agora é dinâmico. Então entrou um sistema, a gente tem lá um modelo que foi ganhando todos os shoppings, porque você oferece muito mais por um custo muito menor. Aí a concorrência veio falar, essa semana, fiquei até com dó do cara, ele falou, olha, tem uns 15 anos de empresa, chegamos a ser a segunda maior do Brasil. Quando vocês começaram, eu pensei, mais um, mas não dá para competir com vocês. Como é que vocês fazem? Como é que tem um preço tão baixo? Eu gastei $300 mil no meu sistema, como é que eu amortizo isso? Tecnologia. A tecnologia andou, ele não andou. Então o que ele falou? Eu quero ser sócio. Você não pode vencer a Alice a eles. Eu te dou os clientes, vão ficar junto. Porque senão ele vai ser varrido do mapa. Porque surge alguma coisa nova, barata e melhor. Irresistível. Você tem que sempre olhar para essas coisas. Então, cuidado com a miopia empresarial de não enxergar o que está longe. A outra doença conhecida é a hipermetropia, que é o contrário. A hipermetropia é quando a lente não converge o suficiente, a imagem se forma depois da retina. E aí você não enxerga o que está perto direito. Enxerga o que está longe, mas não consegue enxergar o que está perto. Ao contrário. Embaça o próximo e fica nítido o longe. E hipermetropia empresarial é quando você não consegue olhar para as coisas que estão próximas de você, para o microcosmos.
você despreza a gestão. Está sempre com aquelas ideias maravilhosas, mas e o fluxo de caixa? E o tic-tac da empresa? E o relacionamento com os funcionários? E o RH, que mantém a coisa funcionando? E ganhar primeiro para gastar depois? Então você tem que respeitar o tempo de ciclo do negócio. Você não adianta ter grandes ideias e se descapitalizar e não chegar lá. Porque para chegar lá longe tem que dar o passo aqui. Eu acho que muita gente entende mais isso, né? É mais difícil sofrer de hipermetropia do que de miopia. Mas existe gente que está lá sonhando, só que não consegue fazer o dia a dia. Que é sair desse lugar que você está para ter uma massa crítica que consiga realmente modificar o mundo. Não quero gastar muito tempo aqui. Eu quero gastar aqui com a terceira doença. A terceira doença... E aqui, né? É o astigmatismo. O astigmatismo é um problema na córnea, deformações da córnea, que faz com que a imagem se forme em multifocal. Então você embaça, porque aqui tem uma deformação que impede que você foque direitinho. Então ele consegue focar se a luz entra por aqui, foca de um lado. Se entra por aqui, foca do outro. Por aqui, foca do outro. Ficam 3 imagens focadas lá dentro e você vê tudo embaçado. E hoje eu estava orando por nós aqui e eu fiquei pensando nesse astigmatismo empresarial. Eu queria orar com vocês por isso. Quanto tempo eu tenho agora, hein? Tá bom. E agora eu preciso fazer uma pregação. Eu preguei isso na minha igreja há uns domingos atrás e eu falei, eu vou usar essa mensagem aqui. Eu quero mostrar aqui, né? Ops. Aqui você tem uma imagem normal, tudo focado. Aqui é o míope. Ele vê o que está próximo, mas lá ao longe é tudo embaçado. O hipermétrope, ele embaça o que está perto e vê longe, mas o astigmata, ele não vê nada. Está tudo ruim. Tiraram uma foto aqui, essa eu achei, de uma pessoa que tem 3 graus de astigmatismo. Como que ele vê uma imagem? 3 graus de astigmatismo. Você acha que você consegue tocar um negócio assim? Você já dirigiu sem enxergar o caminho? Tem gente que acha que pode. Você já conseguiu tentar dirigir um negócio sem entender para onde você está indo? Deram-se alguns exemplos aqui ontem. Verdadeiro. Nesse ambiente confuso brasileiro, você está no meio da nuvem, no meio da serração, está andando por instrumento, o instrumento para de funcionar. Para onde nós vamos? E o que é o astigmatismo? Astigmatismo é deformação da córnea. São traumas que mudam a sua percepção, a sua forma de enxergar as coisas. Então, eu queria aqui... Deixa eu passar como é que eu mudo aqui o... Dá um escape aqui. Vai, meu filho. Eu falei essa mensagem aqui. Dá para ler? O título da mensagem? Ousadia. 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 Ousadia, 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 ousadia. Dá para ler? Ousadia. O que é ousadia? Ousar é arriscar-se, atrever-se. É dar um passo além. Só que não pode ser uma doideira.
é o empreendedorismo. Como eu já falei, o empreendedor é aquele que enxerga uma coisa que os outros não enxergam e que tem a resiliência de continuar acreditando naquilo que ele está vendo. Meu ponto aqui é que existem 3 coisas que são as grandes responsáveis por nossas ações como pessoas e como empresários. Tem um monte de gente que acha que ousadia é ser maluco e se jogar de cabeça. Pessoa ousada. Essa palavra vem do latim ausare, que é empreender. Por isso que eu coloquei empreender. Então, ausare, que é ousar em latim, é empreender. Assim, você não é ousado porque você dá um chute no escuro e tenta a sorte. No futebol americano, eles têm uma jogada que eles chamam de Ave Maria, né? Que é o Hail Mary. Hail Mary é o seguinte: já foi tudo, já gastei todas as minhas chances, não vai dar nada, agora seja o que Deus quiser. Você dá um grande chute para frente, seja o que Deus quiser. Por que eles chamam de Hail Mary? Por causa do Ave Maria mesmo, né? E muita gente acha que empreender é Hail Mary, você está sempre arriscando. Quando você arrisca e dá certo, você é considerado um gênio. Mas o risco que você está tomando, isso não é ousar. Não é dar um chute no escuro. Não é falar, Deus vai suprir. O cristão, então, tem essa grande tendência de achar que as coisas vão acontecer porque Deus vai dar um jeito. Não é isso que eu estou falando. Você tem que entender na sua vida o que realmente faz com que você tome as suas atitudes para ousar. E tem 3 grandes responsáveis pelas nossas ações. O primeiro deles é o medo. Você faz as coisas porque você tem medo. Faz ou não faz coisas por medo. O segundo deles é o comodismo. Tem inércia. Está aqui, continua aqui, vamos continuar levando. E o terceiro deles é a ambição. A ambição parece um negócio negativo. Mas se você como empresário não for ambicioso, não vai para frente. Eu queria gastar um tempinho nesses 2 primeiros aqui, que é onde está a trava. Por isso eu queria orar com vocês hoje aqui. Medo. Medo também tem 3. Dor, perda e trauma. Por que você tem medo? Porque você sentiu uma dor. E o medo é uma coisa boa, né? Então você vê que uma criança não tem medo. Então ela vai engatinhando e vai chegando na borda da janela, ela continua engatinhando, ela não tem medo de se jogar. Ela vê lá um buraco na parede, ela põe a mão. Ela vê um treco mexendo, ela vai pegar. Pode ser um escorpião, que agora é moda lá de São Paulo, está surgindo muito escorpião. Pode ser um animal feroz. Ela não tem medo. Isso quer dizer que ela é corajosa? Não, quer dizer que ela não tem consciência do que ela está fazendo. Mas na hora em que ela tomou a picada, na hora em que machucou, aí aquela dor, fala, opa, não mexe aqui de novo. Então a dor te alerta para parar. A maior doença social da época de Jesus era a lepra. E a gente pensa que a lepra é uma doença que decompõe o corpo, né? O leproso está tudo caindo aos pedaços. Não. A lepra é uma doença que te torna insensível à dor. Então você não sente dor. E porque não sente dor, você pega um negócio fervendo e não sente dor. Você veste um sapato 3 números menores que o seu e não sente dor. Você aperta a roupa e quando você não tem dor, a sua vida fica insuportável. Você começa a se destruir, se mutilar. Não é um problema na pele, é um problema no nervo. Tinha uma pessoa que não tinha os dedos e não sabia por que ele não tinha os dedos. Leprosário da Índia. Descobriram que ele morava num lugar miserável e que os ratos iam comer a carne dele enquanto ele dormia. E ele não afastava. Então estava lá inerte e o ratinho ia lá e começava, ia destruindo a pele e o osso. Lepra. Ausência de dor. Então medo é uma coisa boa. Quer dizer, a dor, ela ensina. Agora, quando você tem uma dor que fica na memória,
ela vai para uma perda, né? Você começa, sei lá, você foi assaltado, perdeu o bem que você tinha. Aí você começa a pensar, não vou mais andar na rua, não vou mais comprar igual. Eu sou o rei de perder coisa. Essa viagem eu estou pensando, o que eu tenho que perder? Então, como eu sempre perco, eu tenho que ficar contando as coisas que eu tenho na mão. É a maneira de decorar, porque eu vou perder. Então, se eu entrei com 3 coisas, eu tenho que sair com 3 coisas. Eu falei, quais eram as 3? Aí, eu já perdi passaporte no avião, já perdi carteira em todos os lugares imagináveis. Eu não posso ter nenhuma caneta cara, porque ela vai ficar em algum lugar. Só ando com caneta Bic. Óculos de sol. Então minha mulher fala, você está comprando mais um? Compra um baratinho aí, você vai perder mesmo. Então você vai perdendo. Não dói tanto. Agora, eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, fui jogar bola. Hoje eu sou magro, ainda sou magro. Mas com 9 anos de idade eu não existia. E eu fui jogar bola com o time da fazenda lá, campão de terra, e eu estava de lateral e tinha um ponta, que era um cara, e ele passava por mim assim como se eu não existisse. Aí, na segunda vez, eu falei, eu vou encarar esse cara. Então, quando ele veio, eu entrei no corpo dele e fomos batendo. Tum, tum, tum. Aí, na última batida, ele me jogou em cima de uma pedra no chão, eu caí com o braço em cima da pedra, quebrei o braço, esse braço esquerdo. Quando eu levantei, eu olhei para o meu braço, parecia um garfo. O osso soltou assim um do outro. Uma fratura quase exposta. E eu senti o sangue escorrendo, como você segura uma mangueira, assim, vê a água, sente a água passando. Eu senti o sangue, quase perfurou a veia. Estava ali esguichando por dentro da veia. Um negócio horroroso. O cara apavorou. Deixa que eu conserto. Eu... Não põe a mão. Entra no carro, vou para o hospital. Cheguei no hospital, meus pais lá me levaram correndo e tal. Cheguei no hospital, o médico me deu uma toalha. Eu falei, para que a toalha? Para você morder. Eu mordi a toalha e ele colocou o osso no lugar. E médico ortopedista tem um prazer ainda. Entendeu? Ele faz com... Depois que ele colocou no lugar, ele falou, deixa eu ver se está no lugar mesmo. Aí fica, puxa, veste, mira, torce. Que dor, que dor, que dor. Guardei aquela dor. Com 20 e tantos anos, eu jogava basquete. Jogando basquete, a bola bateu no meu dedinho e destroncou o dedo assim. Foi na falange, não foi quebra, né? Mas ficou de novo aquele dedo, parecia um garfo. Era o dedinho, que até hoje é meio torto. Eu olhei para aquele dedo torto e falei, ai, eu vou para o hospital, o cara vai me dar uma toalha e vai colocar no lugar a frio esse negócio aqui. E comecei a sofrer aquela dor. E no caminho do carro fiquei pensando, não está doendo. Sobrou 4. Ainda dá para pegar. E eu comecei a namorar a ideia de não arrumar o dedo, para não sofrer a dor. Porque aquela memória me paralisava. Esse é o problema. Quando ele vira um trauma. E o trauma é toda vez que tocar naquele assunto, toda vez que tocar naquele ponto, toda vez que acontecer aquele negócio, você pula. Porque não vou sofrer o que eu sofri antes. Não vai acontecer de novo o que aconteceu antes. Isso é uma crença limitante, segundo o jargão moderno agora. Crença limitante. E olha, você como um homem de negócio tem várias crenças limitantes. Não posso fazer isso porque vai dar errado. Deu errado uma vez, não vai dar errado de novo. Sofri, não vou sofrer de novo. Investi, deu errado, agora não existo nunca mais. Deus me livre de... E você começa a colocar um monte de nãos na sua vida em coisas que não tem nada a ver com o momento atual, com a situação atual. Você capotou o carro, agora não quer mais andar de carro.
A coisa mais importante quando acontece um trauma é você imediatamente enfrentá-lo, para não cristalizar aquela imagem e você ficar pensando, nunca mais eu vou entrar nessa. Então, cuidado, porque o medo, quando vira trauma, ele impede você de ser bem-sucedido. E o futuro não tem nenhum compromisso com o passado. Tem um segundo aqui, que é o comodismo. É aqui. Comodismo. O comodismo é preguiça, procrastinação e desesperança. São as raízes do comodismo. A preguiça é o mais famoso, né? Provérbios 6, 6 a 10. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A gente guarda isso. Mas o texto continua. Por que ele está mandando olhar para a formiga? Porque além de ser operosa, porque além de trabalhar no inverno para poder ter no verão para ter no inverno, a formiga trabalha sem chefe. Versículo 7. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Eu não sei se você é preguiçoso, ou só seu filho é. Mas preguiça é aquele sentimento de que eu não vou fazer nada se não for empurrado. Eu não vou fazer nada se não me obrigarem. A formiga tem chefe. Quando você entende lá da rainha, tem lá os guardas, tem as operárias. Mas chuta um formigueiro e vê o que acontece. Aquela multidão de formigas, bzzz, elas imediatamente começam a arrumar aquilo que foi desarrumado. Elas não falam, ai, que coisa horrorosa, essa é uma coisa, hoje é sexta-feira, segunda-feira eu volto aqui. Não tem papo, é agora. É a ética do trabalho. E o que a Bíblia fala é, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, se você é daquele estilo, at 5 the pen falls, que é o ditado em inglês vai falar, às 5 da tarde a caneta cai. Ela está começando, 5 horas, pum, parou. Acabou o expediente. Não vai funcionar. Isso é comodismo. Você está na linha de que você está trabalhando pelo emprego e a mais-valia. E não é verdade, nem para o funcionário, muito menos para o dono. Você não tem compromisso com o horário, você tem compromisso com o serviço. Não pode ter preguiça. Não vou gastar o tempo aqui, eu quero falar do outro. A procrastinação. Eu não sou preguiçoso, mas eu procrastino. Complicado, eu tive que admitir isso para minha mulher e para mim mesmo. E o que é procrastinar? Procrastinar é a arte de adiar, né? De postergar. O Mark Twain tinha um ditado que ele falava assim, não deixe para amanhã o que pode ser feito depois de amanhã. Empurra. Não é preguiça. A preguiça é não fazer nada. Procrastinar é fazer alguma coisa que não é prioritária. Você tem que fazer um negócio. Aí você vai colocar em ordem o seu material. Depois você vai catalogar os seus e-mails. Depois você vai limpar as fotos que não... Coisas importantes, mas não é importantes, não, coisas necessárias, mas não está na prioridade. Então você está empurrando aquilo que é prioritário por aquilo que você quer fazer. E dá uma sensação de continuar. O cara, hoje tem o Netflix, aí você vai lá ver a série. Você assiste o primeiro e fala, sabe uma coisa? Vou ver o segundo. Sabe uma coisa? Vou ver o terceiro. Aí você descobre que é 6 da manhã. E você pode chegar para o seu trabalho e dizer, hoje eu zerei aquela série. Parabéns, hein? Procrastinação, você não faz as coisas. É difícil começar. É uma inércia para começar. Isso até é espiritual. Mas o que realmente é espiritual na procrastinação é a desesperança. É não querer fazer, ficar onde você está, porque você já não acredita mais.
Esse é Moisés em Midian. Você nasceu ouvindo que você era o cara. Você fez tudo para ser o cara. Você deu o seu sangue. Deu errado. Quando você matou o egípcio, você falou, agora eu estou cumprindo meu propósito. Aí vai apartar a briga do judeu, o cara fala, você está pensando que você manda em mim? Que nem... Não, vai não. Aí ele falou, ih, meu Deus do céu. Nem eles entendem. O faraó vai me pegar. Vazou. E ele então, como vazou, ele vazou. Fugiu para Midian. 40 anos depois ele está lá cuidando de ovelhinha. Ele estava já resolvido. Já tinha enterrado aquele sonho. Já não acreditava mais. Já tinha suas explicações. A Zípora não sabia essa história. Ele já não era o filho da filha do faraó, mas ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. E quando ele viu aquela sarça, começou um festival de escusas. Eu não. E Deus tinha que empurrar ele lá. Quase bateu no Moisés. Porque ele estava desesperançado. Ele perdeu a capacidade de crer nele mesmo. Crença limitante. E eu quero orar com vocês aqui, porque eu acho que, de maneira geral, isto é um problema para todos nós. O medo e o comodismo, que impedem a ambição. E eu quero orar em uma situação muito específica, que eu senti de Deus aqui. É óbvio que deve ser mais para uns do que para outros. Eu não sei se você conhece a história da situação em que Eliseu morreu. Está em 2 Reis, capítulo 13. Eliseu morreu. Eliseu é aquele profeta maravilhoso que tinha feito tanta coisa para Israel. Ele estava lá, o rei da Síria estava querendo atacar, ele mandava os exércitos, estava lá os judeus defendendo. Aí mandava para outro lugar, estava defendendo. Outro lugar estava defendendo também. Ele falou, escuta, tem um espião aqui. Ele falou, não, enquanto o senhor está dormindo lá e pensando, Deus revela para o profeta lá onde vai ser. Então ninguém está furando. É que Deus revela para o profeta. Então Eliseu era aquele homem dos milagres. Tem vários e vários. Naamã, todas as histórias a gente conhece de Eliseu. E o rei respeitava muito Eliseu. Só que ele estava morrendo. E o rei foi visitar Eliseu no leito de morte dele. E ele morreu mesmo. Então, 2 Reis 13, 14. Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Uma expressão assim de dor. Como pode um homem desse morrer? E nós agora sem ele. Então imagine a situação que você, como um rei, vai visitar o profeta. E você não está lá para pedir nada, você está lá para chorar a situação. Uma situação de morte verdadeira. Aí quando você entra, o profeta fala, pega o teu arco. Aí ele obedece. Põe a tua mão sobre o seu arco. E aí Eliseu pôs a mão sobre a mão dele e disse, abre a janela para o oriente. Atira. E ele atirou. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então ele profetizou sobre o rei. Ele estava morrendo, mas ele tinha um recado de Deus para aquele homem. Ele não foi esperando receber nada, mas ele estava lá para dizer, coitadinho de você, ele falou, faça isso. Até aí tudo bem. Aí o Eliseu falou, agora pega a flecha e fere a terra. E tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. O que esse texto quer dizer para nós aqui? Quando nós estamos conduídos com uma situação, preocupados com o contexto humano, Deus está dando uma ordem. E você não tem a ambição, você não tem a força, você não tem a consciência de que aquela é a hora de extrapolar, aquela hora de investir, aquela hora de saltar, aquela hora de tomar a oportunidade.
o inglês fala to seize the opportunity, né? Que é uma palavra difícil de traduzir. Você tem que envolver a situação e tomar a oportunidade. Irmãos, eu sinto que nós estamos numa hora assim. E não porque as coisas estão boas, porque tem grande chance de elas piorarem. Mas é a hora de tomar a oportunidade. Quando todos estiverem lamentando, é hora de você cravar a terra. Só que preocupado com a situação, você vai ser comedido, educado, hesitante. E às vezes você não vai ser ousado porque você tem os seus medos. E muitos cristãos confundem ousadia com loucura, e realmente não é para ser loucura, como eu falei. Mas outros confundem uma prudência com inércia, com inanição. Um bom empresário, ele sabe a hora de atacar. Ele é que nem um leão. Você fica quieto a maior parte do tempo e parece que você está morto. Mas na hora de saltar, você salta. Você não vai 50% para ver se vai dar. Se você pular, talvez, você não chega lá. Tem que ser com todas as suas forças. Se o rei soubesse que quantas vezes ele ferisse a terra, quantas vezes ganharia, você acha que ele não ia ter cravado lá 6, 7 vezes? Mas ele não sabia porque Deus estava falando aquilo. Ele estava respeitando a morte do profeta. Então eu queria orar com vocês por essas coisas que paralisam a sua vida e entender o que está acontecendo no curto prazo, mas não entender o que está no longo prazo. Ter essa visão borrada, astigmática, de que alguém feriu a sua córnea, alguém mutilou a sua capacidade de enxergar. E agora você não consegue nem ver de perto, nem ver de longe. Só vê os seus traumas e os seus medos. Deus tem que restaurar essa córnea. Deus tem que curar a sua capacidade de enxergar, para poder ter a revelação, para poder focar. Eu queria realmente orar por isso, para que você seja essa pessoa rara, de que consegue discernir a diferença entre a loucura e a ousadia. De fazer o que Deus mandou e não o que o bom senso diz. E de não fazer a loucura pela loucura. É um tênue divisor de águas. Mas nós temos um Deus que nos capacita para isso. Se você ajustar o seu foco, você vai ter essa condição. Nós temos essa autoridade. E as pessoas precisam de líderes assim. Então eu queria orar por você nisso. Tudo que é crença limitante, sabe? Se você ouviu, você nunca vai ser ninguém, você não vai dar para a vida, você não vai conseguir. Se você ouviu, sem dinheiro não se faz nada, isso é uma crença limitante. Você tem que renunciar a esse negócio agora. Porque você é você. E se você está dizendo para Deus, orando assim, Senhor, eu não estou pedindo muito. Eu só queria um dinheiro para ter minha casa, meu comércio, meu negócio. Não estou querendo. Como se Deus tivesse dó em dar o dinheiro dele para você. Você não está pedindo uma esmola para alguém que você não conhece. Você está pedindo algo para o seu pai. E o seu pai está esperando agora, ele vai falar. E você fica lá, olha, só umas migalhas, por favor. Ele quer dar. Preocupe-se em merecer receber. E não tenha medo de pedir. Porque Ele é bom. Deus é Pai. E Ele vai proteger você. E vale o que está escrito. Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Isto é verdade. Você não tem que viver o milagre da estatística. Você pode ser a estatística do milagre. Não depende das circunstâncias. Então, se você tem alguma coisa que te limitou aí, você ouviu coisas que disseram, não é você, nunca será, e você não está sonhando com o mundo, vamos sonhar, porque Apocalipse 1,6 fala, os reinos dessa terra se tornaram para o nosso Senhor e o seu Cristo. Ele veio dizer, é chegado o reino de Deus. E o final da história é, todos os reinos dessa terra se tornaram território de Deus. A igreja está crescendo, ela não está diminuindo.
vamos expandir, vamos crer. Então, se você acha que é para você um pedaço de negócio, fique de pé no seu lugar e vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Espírito Santo, nós queremos invocar a Tua presença aqui. Nós queremos pedir, Espírito de Deus, aquilo que o Senhor está retendo nas pessoas, meus irmãos e irmãs, porque eles não têm condições de usarem para aquilo que é útil. Aqueles que estão aqui clamando por dinheiro, mas não sabem o que vão fazer com ele. Tem uma ideia equivocada de como gastar e por que fazer. As pessoas que estão aqui sem entender o teu propósito para as suas vidas. Por que eles estão nesse negócio? Nós queremos declarar essa noite com toda a convicção de que ele não abriu esse negócio para se sustentar. Ele não abriu esse negócio para sobreviver. O Senhor não deu para ele uma atividade para que ele não morresse de fome. Nós repreendemos esse espírito de miséria, essa dificuldade de crer que nós somos realmente especiais e que o Senhor nos chamou para algo maior do que nós imaginamos. Senhor, nós queremos nos libertar de todo esse sentimento que aprisiona, que fala não é ninguém, que nós somos lá a lata de lixo da história, que nós somos lá o subdesenvolvido, que nós somos o pequeno. Senhor, nós nos alegramos pela nossa condição, porque o Senhor escolheu as coisas loucas para confundir as sábias e as pequenas para destruir as grandes, e somos nós essa sala que fazemos parte deste grupo, desse chamado. Eu quero abençoar o meu irmão no propósito que o Senhor tem para ele, que ele descubra essa joia enterrada no meio do seu negócio, a razão pela qual ele teve essa ideia, a vocação que ele recebeu e ouviu um dia. Oh Senhor, nós sabemos que não falta condição, porque é o Senhor que supre. Então, Pai, alinha-nos, faz-nos entender. Nós vamos repreender agora em nome de Jesus toda essa crença limitante, todas as palavras malignas que foram ditas, dizendo impossível, não vai dar, não pode. E nós não queremos criar loucos que saiam atirando para todo lado, mas nós queremos criar pessoas que não respeitem as condições humanas, mas se curvem diante da Tua voz. E quando o Senhor falar pare, eles parem. E quando o Senhor falar siga, eles sigam. E quando o Senhor falar, ainda não acabou, não termine antes a nossa fé. Ainda não acabou. Nós abençoamos esse grupo, que ano após ano vem nesse lugar ouvir as palavras. E nós não nos cansamos de dizer as mesmas coisas. Que eles saiam, Senhor, de serem empreendedores quebrados, para serem empreendedores usados por Ti. Consertem o seu caráter, consertem o seu modo de fazer as coisas, mudem a mentalidade para trabalhar e ter o gozo do trabalho, porque o Senhor está trabalhando e ainda é dia. Nós abençoamos esse momento. Senhor, eu quero declarar para o que está cansado a força, a energia, e declarar que você vai levantar o seu joelho quebrado e vacilante, e vai trilhar o seu caminho e ninguém vai errar. Nós abençoamos os que correm como que para ganhar o prêmio e não para fazer figuração. Nós abençoamos os que se renovam com as suas forças como as asas da águia, que não se fatigam, que não se cansam. Nós abençoamos o Teu Espírito, declarando, esse meu negócio é de Deus, é de Deus, é de Deus. Então declara a Tua bênção sobre essa sala, a Tua autoridade sobre esse lugar, e a esperança que não depende da circunstância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos.